Muitas vezes é fácil a gente esquecer o nível de risco que os lutadores de luta livre assumem todas as semanas na televisão. Eles executam movimentos incríveis com tanta naturalidade que tudo parece simples e até inofensivo. Mas a verdade é que qualquer erro, mesmo mínimo, pode trazer consequências graves. E a dura realidade é que acidentes acontecem, e alguns deles mudam carreiras para sempre, ou até mesmo colocam um ponto final na trajetória de um lutador. E existem inúmeros casos de lutadores que caíram de uma forma errada, ou estavam no lugar errado na hora errada, e acabaram sofrendo lesões sérias, muitas vezes irreversíveis. Felizmente, nem todos os erros custaram caro. Alguns se tornam apenas momentos tensos, que deixam o público em choque, mas, por sorte, não passam apenas de um susto. Ainda assim, cada vez que vemos um movimento espetacular dentro do ringue, é importante a gente lembrar, por trás do entretenimento existe sempre um risco real. Mas então, galera, antes da gente partir para o nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu vou passar para vocês, beleza? Então, meu povo, partiu pro vídeo. Randy Orton joga um dos Singh Brothers de cabeça na mesa dos comentaristas. Durante a rivalidade de Randy Orton contra Jinder Mahal, e convenhamos, não foi uma das mais empolgantes, existia um ponto alto que sempre rendia entretenimento: os Singh Brothers. A dupla era praticamente um escudo humano para Jinder Mahal, mostrando repetidas vezes que faziam qualquer sacrifício, tomando os golpes mais dolorosos se isso significasse ajudar o seu líder a vencer. Mas em uma dessas ocasiões, quem acabou pagando o preço foi Samir Singh. Durante a luta pelo cinturão no Backlash, Orton tentou se livrar da interferência dos dois, arremessando eles contra o chão e a mesa dos comentaristas. Só que ao aplicar um Release Back Suplex, Randy Orton acabou em choque. E esse momento é lembrado até os dias de hoje, não só pelo risco da queda, mas também pela reação imediata de Randy Orton, que percebeu na hora a gravidade da situação. Felizmente, Samir não sofreu uma lesão séria, mas a imagem ficou marcada como um dos sustos mais perigosos que já vimos em lutas de Randy Orton. Nia Jax quebra o nariz de Becky Lynch. Semana após semana, o apoio dos fãs só crescia, e Becky Lynch parecia imparável em sua ascensão ao topo. Mas o que muita gente esqueceu é que essa trajetória quase foi interrompida de uma forma brutal. Na preparação para o Survivor Series de 2018, Becky Lynch liderou a invasão do SmackDown contra o Monday Night Raw, resultando em uma briga generalizada entre as mulheres das duas marcas. No meio do caos, enquanto Becky Lynch se defendia, aconteceu um golpe que mudaria tudo. Nia Jax acertou um soco direto no rosto de Becky Lynch, quebrando seu nariz e causando uma contusão. As imagens de Becky Lynch ensanguentada, em pé no meio da multidão e com um olhar desafiador, se tornaram icônicas, mas a verdade é que por trás da cena épica, com a lesão, ela foi retirada da luta contra Ronda Rousey no Survivor Series e foi substituída por Charlotte Flair. Felizmente, a trajetória acabou se transformando em oportunidade. O visual de Becky Lynch ensanguentada se tornou um símbolo de sua persona como The Man, e ao invés de prejudicar a sua carreira, a lesão acabou impulsionando ela ainda mais rumo ao estrelato. Ainda assim, fica a lembrança de como tudo poderia ter acabado antes mesmo de começar. Randy Orton quase destrói o joelho na mesa de comentaristas. Durante uma street fight no SmackDown, Randy Orton se viu em uma verdadeira guerra contra Kane. Como toda luta sem regras costuma acontecer, a pancadaria rapidamente saiu do ringue e se espalhou pela área da mesa dos comentaristas, com os dois lutadores tentando usar tudo ao seu redor como arma para ganhar vantagem. E em certo momento, Randy Orton subiu na mesa de comentaristas já desmontada, se preparando para atacar Kane de cima. O problema é que ele não percebeu um detalhe crucial: o buraco deixado pela retirada de um monitor de TV. E ao dar o próximo passo, Randy Orton pisou exatamente nesse espaço vazio, prendendo a perna e fazendo com que ele e a mesa desabassem de uma forma assustadora. E, incrivelmente, Randy Orton conseguiu se levantar e andar como se nada tivesse acontecido, escapando sem danos permanentes.
foi um daqueles momentos em que a sorte claramente estava do lado de Randy Orton. O Moonsault que quebrou as costelas de Shawn Michaels. Antes da WrestleMania 24, Ric Flair estava vivendo a fase mais decisiva da sua carreira. Vince McMahon havia colocado uma condição muito cruel. Se Ric Flair perdesse uma luta, ele seria obrigado a se aposentar. E contra todas as probabilidades, o Nature Boy foi vencendo adversários até finalmente encarar ninguém menos que o Mr. WrestleMania, Shawn Michaels, no maior palco de todos. E apesar de Shawn Michaels idolatrar Ric Flair, ele deixou claro, desde o começo, que não haveria golpes leves ou favores naquela noite. Logo cedo, tivemos a prova disso, com Ric Flair posicionado do lado de fora, perto da mesa dos comentaristas. Shawn Michaels subiu e se lançou em um moonsault espetacular, mas o resultado foi desastroso. Ric Flair conseguiu sair do caminho a tempo e Shawn Michaels acabou errando a manobra por centímetros. O impacto foi brutal. Shawn Michaels caiu de frente, com as costelas batendo direto na quina dura da mesa de comentaristas, sem qualquer amortecimento. E a dor foi imediata e visível, deixando claro que aquele momento poderia ter encerrado não apenas a luta, mas até mesmo a sua carreira. Ainda assim, Shawn Michaels, como sempre, seguiu em frente, mostrando exatamente porque é chamado de showstopper. Randy Orton cai em cheio sobre o monitor da mesa de comentaristas. E vamos aí para mais uma da saga Randy Orton contra a mesa de comentaristas. É sério, gente, eu acho que ele deve ficar longe desse lugar. E o Main Event da WrestleMania 30 foi sem dúvidas um dos momentos mais emocionantes da história da WWE. De um lado, o herói do povo, Daniel Bryan. Do outro, duas figuras dominantes da WWE, Batista e o então campeão mundial Randy Orton. A construção dessa luta foi lendária e a intensidade não poderia ser menor. Em um dos momentos mais marcantes, Batista e Randy Orton, velhos parceiros de Evolution, decidiram se unir para neutralizar Daniel Bryan do lado de fora do ringue. Batista preparou Daniel Bryan para aplicar um Batista Bomb sobre a mesa de comentaristas, quando Randy Orton entrou em cena para adicionar um toque ainda mais brutal, um RKO em conjunto, no mesmo impacto. A mesa desabou como esperado, mas o imprevisto veio logo depois. Ao cair, Randy Orton acertou em cheio um dos monitores da mesa, batendo com as costas diretamente no equipamento. O impacto foi violento e poderia ter causado uma lesão gravíssima. Por sorte, Randy Orton conseguiu seguir na luta, mas a expressão de dor em seu rosto mostrou que aquele momento foi muito mais perigoso do que parecia na televisão. Undertaker é atingido pela pirotecnia do show. As entradas de Undertaker sempre foram um espetáculo à parte. A música sombria, o passo lento e, é claro, as explosões de fogo que pareciam brotar do chão, criando um clima arrepiante para a chegada do The Deadman. Porém, no Elimination Chamber de 2010, essa grandiosa entrada quase custou a participação dele no evento. Enquanto ainda estava na metade da rampa, pronto para caminhar em direção à cela, a pirotecnia disparou antes da hora e Undertaker estava exatamente no caminho das labaredas. O fogo atingiu Undertaker em cheio, criando uma cena assustadora que poderia ter acabado muito mal. Felizmente, apesar do susto, Undertaker conseguiu seguir para a luta e competir normalmente, demonstrando toda sua resistência lendária. No final das contas, ele teve sorte de não ter sido algo mais grave, afinal, já bastava ter enfrentado o inferno simbólico tantas vezes. Não precisava ser literalmente queimado antes da sua luta começar. Brock Lesnar lança a porta de um carro em cima da plateia. Depois de Seth Rollins ter feito história ao encerrar a WrestleMania 31 com a maleta do Money in the Bank, não havia muitos lutadores nos bastidores que realmente quisessem entrar no lugar dele. Isso porque, ao conquistar o cinturão, Rollins acabou arrumando o inimigo mais perigoso da era moderna, Brock Lesnar. E mesmo quando tentava fazer algo positivo, como presentear os seus parceiros da J&J Security com um carro novinho, Lesnar estava lá para transformar tudo em um caos. A fera simplesmente destruiu o veículo, quebrando os vidros, amassando a lataria e até arrancando uma das portas com as próprias mãos. E o problema é que, em meio ao seu acesso de fúria, Brock Lesnar pegou a porta arrancada e arremessou sem pensar, como se fosse nada. A peça acabou voando direto em direção da plateia e, por sorte, não atingiu ninguém.
porque certamente teria sido o dia mais azarado da vida de qualquer fã que estivesse no caminho daquela porta. O Suicide Dive de Undertaker na WrestleMania 25. Um dos maiores Dream Matches da história da WrestleMania aconteceu na 25ª edição do maior evento da WWE, Undertaker contra Shawn Michaels. A expectativa estava no auge, com os fãs do mundo inteiro ansiosos para ver o que esses dois ícones fariam quando as luzes estivessem mais brilhantes, mas o combate quase terminou de uma forma trágica e precoce. Durante a luta, Undertaker se preparou para um dos seus movimentos mais icônicos, aquele mergulho sobre a terceira corda, em direção ao lado de fora em cima do seu oponente. Porém, o único colchão entre ele e a queda brutal era um pobre cameraman, que depois nós descobrimos que era o Simp Snuka, o filho de Jimmy Superfly Snuka, também conhecido como Deuce, da dupla Deuce and Domino, e ele meio que recebeu a missão impossível de tentar segurar um gigante de mais de 2 metros em queda livre. O resultado acabou sendo assustador, mas felizmente Undertaker conseguiu continuar o combate e ainda entregar uma das maiores lutas da história da WrestleMania. Titus O'Neil e a queda mais engraçada do Greatest Royal Rumble na Arábia Saudita. O Greatest Royal Rumble foi planejado para ser um verdadeiro espetáculo, e para honrar o nome do show, tivemos o Royal Rumble com 50 competidores, o maior da história até então. Tudo estava saindo conforme o esperado, até que chegou a vez de Titus O'Neil entrar no ringue. O gigante correu em direção ao ringue com toda a empolgação do mundo, mas no último segundo, algo inacreditável aconteceu. Titus O'Neil tropeçou e acabou deslizando direto para debaixo do ringue, desaparecendo completamente da vista do público e dos comentaristas. Por sorte, ele não acertou nenhuma estrutura metálica ou equipamentos escondidos embaixo do ringue, o que poderia ter acabado em um grave acidente. E o que poderia ter sido uma tragédia acabou se transformando em um dos fãs e até os próprios comentaristas não conseguindo segurar as risadas. Mick Foley cai através do Hell in a Cell. Um dos combates mais lendários e perigosos da história da WWE foi sem dúvidas o Hell in a Cell entre Undertaker e Mankind. Já era esperado que o combate tivesse momentos insanos, mas um deles entrou para a história. Primeiro, tivemos a famosa queda planejada de Mankind, quando ele foi jogado do topo da cela direto sobre a mesa de comentaristas, caindo até o chão. Esse momento já deixou o público em choque, mas foi o segundo acidente completamente não planejado que realmente merece estar nessa lista. No topo da cela, Undertaker tentou dar um chokeslam em Mankind, que deveria apenas quicar na estrutura de aço e permanecer no topo. Infelizmente, o painel de aço cedeu sob o peso de Mankind, fazendo com que ele despencasse direto para o ringue abaixo. E como se não bastasse, uma cadeira de aço que estava no topo da cela caiu, acertando Mankind diretamente no rosto. O momento é lembrado até hoje como um dos mais perigosos e insanos da história da WWE, provando o quão extremos os lutadores foram para entreter o público. Então é isso, galera, chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!